Bom dia, amados de Deus, bom dia, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Vinhedo. Estamos com saudade, desse período que nós estamos ausente de corpo, não temos aquele contato fraterno que temos costume de ter. Então, estamos com saudade, mas a obra continua, temos que continuar fazendo a obra de Deus. E hoje, nesta manhã, nós estamos a realizar a nossa EBD, a estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre evangelização e é isso que nós estaremos falando nesta manhã. A lição será a lição de número 5. Mas a você que pertence à Igreja Batista de Vinhedo, fique até o final. Eu tenho um recadinho para te dar, um recado especial para você que faz parte da nossa igreja. Queridos, então vamos lá, vamos estudar esta abençoada palavra que hoje nós estaremos tendo como texto base o livro de Atos, capítulo 2, versos de número 1 até o número 12. E nós estaremos falando sobre evangelismo, suas dificuldades, as formas de superar essas dificuldades. E a lição ela vai tratar especificamente sobre evangelização urbana. Então, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, mas antes vamos pedir a direção de Deus, vamos pedir a presença de Deus para as nossas vidas. Amantíssimo Deus, graças nós te damos, graças eu te dou, ó Deus, por esta bendita oportunidade de estar aqui estudando a tua palavra e compartilhá-la com os meus amados irmãos. Deus, que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um, que o Senhor esteja nos conduzindo como igreja do Senhor Jesus, para que possamos buscar sempre entender qual a sua boa, perfeita vontade a se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. Deus eterno, abençoe teu povo que estão em seus lares, com seus familiares, que a paz do Senhor esteja na vida e no coração de cada um, e que ao término deste estudo, ó Deus, o Senhor possa ter falado poderosamente ao nosso coração. São essas bênçãos que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1, e vamos até o verso de número 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios.
como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Queridos, no estudo desta manhã, nós estaremos separando em 3 porções. A primeira delas, nós estaremos falando sobre a estratégia urbana de evangelismo. Você que tem a sua revista, né, e já está com ela em mãos, você vai poder acompanhar algumas coisas aí que está aí, mas nem tudo que estarei a falar está na revista. Você que não possui essa literatura, não se preocupe, porque tenho certeza que Deus há de falar ao seu coração. Então, as estratégias urbanas de evangelismo. Queridos, nós sabemos que nem todos serão alcançados em um trabalho de evangelização. Até porque são muitas pessoas a serem alcançadas quando vamos num local urbano. A concentração de pessoas é grande, então você não terá acesso àquela multidão. Sendo assim, nós temos que seguir alguns exemplos bem-sucedidos. E os melhores exemplos, né, que nós podemos tirar sem sombra de dúvida do que é certo, se é certo ou errado, está exatamente na Bíblia. E lá em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4 e versículo 6, fala a respeito da ação de Jonas cumprindo a missão do Senhor. E ele diz o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Então nós vemos aqui, através desta leitura, alguns fatos bem interessantes. Primeiramente, lá no verso de número 3, você voltando um pouquinho, no verso de número 3, vai falar que Jonas, ele se apresentou e foi a Nínive, como o Senhor Deus tinha ordenado para ele. E aí, dentro da palavra, você não precisa buscar nenhum livro histórico, mas dentro da própria palavra já está ali narrando que Nínive era tão grande que uma pessoa ela levava 3 dias para atravessar a pé Nínive. Então imagine Jonas tendo que pregar a mensagem de Deus, anunciar a vontade de Deus, o juízo de Deus para aquele povo, e com urgência, e a pé durante 3 dias ele ter que fazer isso. Então a estratégia dada por Deus para ele está aí dentro da palavra, que ele entrou na cidade. E aí, como ele não havia tempo, ele foi na região mais habitada, ele foi naquela região em que tinha a maior concentração de pessoas. E isso surtiu efeito porque esta mensagem alcançou aquela pessoa que tinha maior influência sobre aquela nação, e essa mensagem ela chegou até o rei. Geralmente, queridos, as pessoas elas são curiosas, Você mora numa região, nós somos curiosos por natureza, E umas mais, outras menos, curiosas que as outras, mas geralmente todas são. Se você está passando em algum local, você vê algum movimento, pelo menos desviar os teus olhos para saber o que está acontecendo, você vai fazer, Se não parar para examinar o fato, para verificar o que está acontecendo. E esta curiosidade,
levará as pessoas a buscarem a informação do que está acontecendo, informação inicial. De repente a pessoa não vai lá no centro daquilo que está acontecendo, uma apresentação, uma mensagem, seja lá o que for, ela não vai se aproximar muito, mas se o tumulto for muito grande, ela vai procurar perguntar a alguém o que está acontecendo naquele momento ali. O importante deste episódio, deste momento, é o interesse inicial da pessoa. Então, por mais que a pessoa não vá se aprofundar, não vai ter o contato direto ali com o evento que está acontecendo, vai despertar nela esse interesse inicial. E em algumas pessoas, não todas, mas em algumas pessoas, elas vão buscar um conhecimento maior, buscar visualizar de uma forma mais específica, uma forma de trazer para ela um conhecimento mais profundo daquilo que está ocorrendo, e ela vai ficar ali presente, ela vai se deter ali um tempo maior. Mas como disse, o primeiro efeito ocorreu, a mensagem, o evento que está acontecendo chamou a atenção das pessoas, fez com que as pessoas parassem para analisar, para verificar, para ouvir o que estava sendo dito. E nós vemos isso muito nas redes sociais. Você está lá buscando, passando por alguma coisa, e aí você vê lá no YouTube, por exemplo, uma coisa que tem muitos likes, que tem muitas visualizações. Você vai examinar, se for algo do teu interesse, você vai se aprofundar, mas se não for, você pelo menos se detém para verificar o porquê que aquilo tem tantas visualizações. A mesma coisa acontece com relação a compras online que nós vamos fazer, por exemplo. Se formos fazer uma compra, a gente sempre pega como referência o interesse das outras pessoas. E aí, voltando para a questão da evangelização, o processo é basicamente o mesmo. De repente você não vai ter o acesso a todas as pessoas numa evangelização, mas você tendo um contato inicial com algumas pessoas, isso despertará interesse, fará com que outras pessoas parem para verificar e, mesmo que brevemente, tenha o contato ali com a mensagem que está sendo passada para elas ali. Um outro exemplo que nós podemos tirar encontra-se lá em Mateus capítulo 21, versículo 10. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, aconteceu basicamente a mesma coisa. A palavra de Deus diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. E o povo perguntava, quem é ele? Então a presença de Jesus fez com que aquelas pessoas saíssem da sua rotina, da sua vida comum, parassem, se detessem para observar, para ver, para ouvir, e aí isso foi despertando um interesse em mais pessoas. Então, queridos, existem pessoas que a gente terá acesso, um acesso mais profundo, e outras não. Então, existem pessoas que continuarão na incredulidade, outras estarão parando, estarão ouvindo, aquilo estará tocando o seu coração, mas outras não. Mas cabe a nós criar estratégias para que a gente possa atingir um número maior de pessoas. E cabe a nós, para que isso ocorra, levar esta mensagem preciosa do Senhor Jesus. E quem vai convencer as pessoas a respeito da necessidade de aceitar aquela palavra,
a aceitar a mensagem que vem da parte de Deus para a vida delas, será o Espírito Santo de Deus. Mas cada um de nós nós estaremos fazendo o nosso papel, entregando a mensagem preciosa do Senhor. Então, queridos, nem todas as pessoas elas estarão sedentas o suficiente ou reconhecerão a sua necessidade, mas aqueles que tiverem sedentos da palavra de Deus, reconhecerem a sua necessidade da ação de Deus, nós precisamos oferecer a fonte inesgotável que saciará as suas necessidades. Esta fonte é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Lá em João capítulo 7, verso 37 e 38, a palavra de Deus diz que o último dia de festa, que era o mais importante, né? Naquele dia, Jesus pôs de pé e disse, né, de uma forma mais alta, elevou a sua voz, né, e disse que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a palavra, como diz as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. E isso ocorre, né? Isso ocorreu comigo, tenho certeza que ocorreu contigo, a partir do instante que tivemos um encontro com a palavra de Deus, que aceitamos esta palavra, esta bendita palavra, como sendo o Senhor falando ao nosso coração. De fato, algo começou a acontecer de diferente na nossa vida, e eram rios de águas vivas que começaram a fluir através das nossas vidas, e de forma que isso se tornou bênção, não somente na nossa vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Então, queridos, há muitas pessoas sedentas, há muitas pessoas sedentas de amor, há muitas pessoas sedentas de paz, há muitas pessoas sedentas de esperanças, há muitos que precisam de libertação, há muitas pessoas que precisam de cura, e tudo isso Jesus pode dar para elas, mas muitas dessas pessoas não têm esse conhecimento. Por isso a necessidade de anunciarmos, de pregar a palavra de Deus, para que essas pessoas elas possam assim viver a vida de uma forma plena, como o Senhor tem a oferecer para elas. E nesse momento de atual crise, né, moral, infelizmente, né, eu falei atual, mas não é nem atual, mas no mundo já de muito tempo vivemos isso, né, mas falamos atual porque nós estamos vivendo este momento, e isso tem doído na nossa pele. Então, vivemos um momento de crise moral, crise social, crise espiritual, e nós olhamos para frente e vemos momentos de provações, nós vemos momentos em que o horizonte se apresenta de livramentos, da ação de Deus, mas continuaremos vivendo momentos de provações, assim como as pessoas que não têm o Senhor no seu coração viverão. Só que nós temos a paz do Senhor, que nos conforta, nos consola, que atua sobre a nossa vida e faz-nos passar por essas aflições, essas guerras, mas ainda assim desfrutarmos da paz. Mas há muitas pessoas que passarão por isso sem ter esta paz que o Senhor dá, e cabe a nós, como igreja do Senhor Jesus, anunciar para essas pessoas que elas podem alcançar a paz mesmo passando por todas essas aflições. E assim, queridos, a cada dia mais nós infelizmente vamos nos deparar com pessoas necessitadas de ter um encontro com o Senhor Jesus. Não é de ontem que o Espírito Santo de Deus nos desperta para a necessidade urgente de capacitação para enfrentarmos o que nos espera.
Já há muito tempo Deus tem falado ao nosso coração que precisamos nos despertar, ser mais compromissados com a palavra de Deus, com a execução da palavra de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus nos fala que chegou a hora, queridos, chegou a hora de crescermos, chegou a hora de deixarmos a papinha, o leitinho, começarmos a nos alimentar de uma forma mais sólida, crescermos espiritualmente, não somente para o nosso benefício, mas também benefícios daqueles que ainda necessitam ser salvos, necessitam de um encontro com o Senhor Jesus, necessitam conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Então, essa é a nossa atitude que nós devemos ter, essa é a estratégia que nós devemos desempenhar como crentes em Cristo Jesus, atraindo a atenção das pessoas, não para nós, mas para aquilo que o Senhor faz através da nossa vida, e quem sabe Deus nos dando esta oportunidade, nos aproximarmos mais dessas pessoas e ter um contato mais direto e explicar o plano de salvação para essas pessoas. Mas lembrando que quem faz a obra, quem completará esta obra, será o Espírito Santo de Deus. É claro, temos desafios, e essa é a segunda parte do nosso estudo, os nossos desafios. Lá em Mateus capítulo 23, verso de número 34, diz o seguinte: pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres, vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Essas palavras acusatórias de Jesus são dirigidas aos mestres da lei e aos fariseus. É algo que devemos aprender no processo de evangelização, lidar com as frustrações, lidar com os momentos que nós seremos rejeitados, e isso acontecerá muitas vezes, e em alguns momentos essa rejeição ela será até de uma forma agressiva, se não for física, será verbalmente, será uma postura em que a pessoa mostrará toda a sua indignação, toda a rejeição, o desprezo que ela tem por aquilo que você está fazendo. Então a tarefa de evangelização, ela traz momentos em que nós estaremos colhendo rosas, mas no processo nós devemos lembrar que nós estaremos furando as nossas mãos nos espinhos também. Então a gente precisa estar preparado para isso. Haverá momentos de alegria, momentos que estaremos exaltando a Deus, glorificando o nome do Senhor, nos alegrando com aquele que aceitou a palavra, mas também haverá momentos em que as pessoas estarão rejeitando de uma forma muito dura a palavra de Deus. Eu lembro de uma vez que nós fomos fazer um evangelismo num sinal próximo ao nosso bairro, ao bairro onde a igreja está localizada, e quando o sinal fechou, os carros pararam e a juventude ela foi entregar os folhetos, e graças a Deus a maioria estava aceitando, né? E aí eu prestei bastante atenção num jovem que, quando ele parou o carro dele, ele já ficou muito agitado, e quando foi se aproximando, ele, além de fechar o vidro do carro, ele forçou a passagem entre os carros, subiu uma das duas rodas na calçada para sair daquele trânsito. Então você veja o quanto aquela ação, que era somente uma entrega do folheto, né, mas que também estava ali presente a Igreja de Cristo, ali fazendo o trabalho, falando da palavra de Deus, como aquela pessoa reagiu, né? E é claro, existem muitas outras histórias que nós poderíamos compartilhar, mas o tempo não nos permite, mas que vai mostrar coisas piores ainda,
de pessoas agindo desta forma para não receber a palavra de Deus. E isso é história, queridos. Então a gente tem que estar preparado para situações como essa. Haverá momentos de críticas, haverá momento de ódio gratuito das pessoas, mas Jesus nos avisou sobre tudo isso. Jesus, ele disse o seguinte: lembre-se da minha palavra, lembre-se do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Está lá em João, capítulo 15, versículo 20. Então, Jesus, ele nos diz, ele nos alerta, nos prepara exatamente para que isso seria algo natural. Mas também ele nos deu uma palavra de ânimo. Ele conclui o verso de número 20, dizendo: se elas obedeceram os meus ensinamentos, também obedecerão os ensinamentos de vocês. Então, se vamos ser perseguidos, sim, vamos ser perseguidos, vamos passar pelas dificuldades, mas aqueles que aceitarem a palavra de Deus, e algumas pessoas aceitarão a palavra de Deus, ouvirão, porque estamos sendo usados por Deus, estamos sendo instrumentos de Deus para aquele momento, e as pessoas vão ouvir, porque é a mensagem de Deus, não é a mensagem de homens, mas é a mensagem de Deus. Rapidamente, um outro exemplo do que pode acontecer em perseguições, eu estava pesquisando a respeito de perseguição, e tem um site que é chamado Portas Abertas, um trabalho que é feito com a igreja perseguida, e eu encontrei um relato de um missionário chamado, eu não sei se o nome é exatamente dito desta forma, mas é Romani Agni. É um irmão egípcio, e esse irmão, ele foi sequestrado, ele foi torturado e ele foi enforcado. Infelizmente veio a óbito, e tudo isso foi feito a ele para que aquelas pessoas que não aceitavam a religião cristã, que não aceitavam a figura de Jesus como Messias, forçassem ele a rejeitar a sua fé, forçasse ele a negar ao Senhor Jesus. E ele não aceitou isso, ele permaneceu fiel à sua fé, não apostatou e veio a falecer. Esse rapaz Romani, esse homem Romani, esse missionário, esse servo de Deus, ele viveu aquilo que Paulo escreveu, queridos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 8 ao 10, diz o seguinte: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Mas tem mais, lá em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21, diz o seguinte: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Que Deus possa consolar a família desse nosso irmão em Cristo, esse missionário Romani, não sei, mais uma vez, não sei como falamos, nos expressamos ao dizer o nome dele, mas que o Senhor esteja consolando e confortando esta família. Mas, então, queridos, não podemos desistir diante de caras feias, diante de pessoas batendo
a porta na nossa cara, palavras de ofensas. Nós não podemos desistir de fazer a boa obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Se somos fracos para lidar com isso, o nosso erro está em não buscar consolo, força e capacitação em Deus. O erro não está na dificuldade ou no peso da obra, mas em que não temos buscado no Senhor a capacitação para fazer isso. O Senhor nos dá sempre condições de fazer a sua obra. Então não podemos desistir da nossa missão. Se há pessoas que acham que não precisam, há muitas outras que sabem da sua necessidade, que sabe que precisa de Deus na sua vida e precisa de outras pessoas para ajudarem a se aproximar de Deus. E há outras ainda que sequer têm noção de que precisam de Deus, né? Elas sabem que precisam de alguma coisa, mas não sabem especificamente do que é. Elas sentem um vazio, é o que geralmente se fala, né? Sente um vazio no seu íntimo, no seu coração, e este vazio, ela vai entender o que é até algo acontecer na vida delas. Especificamente, foi o que aconteceu comigo, né? Eu sabia que eu precisava de algo e eu fui descobrir do que era quando aconteceu algo comigo, aconteceu algo com a minha família. Então há muitas pessoas que acontece isso. Eu vou te citar um exemplo bíblico, como eu prometi na palavra de Deus, como prometi no início desse estudo, que utilizaríamos a palavra de Deus como exemplo. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 23 e 28, que diz o seguinte: então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: o que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galiléia. A primeira coisa que eu quero destacar, queridos, é a parte final desse versículo. Qual foi a fama que se espalhou depressa naquela região? A de Jesus. A de Jesus. Então, o evangelismo ele tem que ter como foco principal o anúncio da salvação que Jesus proporciona. Ele é Senhor, Ele é o Salvador. É Ele que faz a obra, é Ele que vai atuar na vida das outras pessoas. Não podemos e não devemos colocar-nos como o Salvador daquela pessoa. Não podemos nos colocar como âncora para a vida daquelas pessoas. Somos falhos, nós erramos, nós pecamos como todos. Então, a fama que deve ser espalhada, a mensagem que deve ser anunciada, esta mensagem é do Senhor Jesus e toda a honra e toda a glória é do Senhor. Então não anunciaremos a igreja, anunciaremos o Senhor Jesus. Não anunciaremos denominações, anunciaremos o Senhor Jesus. Não anunciaremos o pastor A, B e C, anunciaremos o Senhor Jesus, porque é Ele que faz a obra, sem Ele nada é possível. Então, queridos, existem muitas pessoas que precisam de cura espiritual, precisam de cura emocional, precisam de cura física, e muitas vezes esta cura, ela vai começar aonde elas vão até a igreja,
né, ou vão procurar a Deus, e elas vão até o Senhor procurando a cura. Ela quer a resolução do seu problema. Só que a resolução do seu problema não está meramente no milagre acontecendo na vida dela. A pessoa está enferma e simplesmente vamos ministrar, dar a cura, porque Deus nos dá, a igreja dele, esta autoridade, não dá somente A, B e C, dá a igreja dele, esta autoridade para curar. E aí a pessoa sai com a sua cura, mas não sai com o essencial. Ela não sai com aquilo que é mais profundo, que vai fazer de fato algo mais produtivo e mais profundo e duradouro na vida dela. Algo que vai gerar um lucro muito maior que meramente a cura. Então, muitas vezes, as pessoas elas precisam de algo que elas não identificam a princípio. E todas as pessoas elas precisam primeiramente, prioritariamente, de conversão. A gente precisa da salvação que o Senhor nos proporciona. É isso que nós precisamos prioritariamente. É isso que nós devemos buscar em primeiro lugar. E aí, muitas das pessoas que nós anunciamos, elas não têm esse conhecimento, porque está doendo na pele a enfermidade, aquele problema dentro de casa, aquela situação da falta de emprego, e ela quer resolver isso. Mas muitos dos problemas que acontecem, eles acontecem exatamente porque a pessoa ela precisa ter a sua vida transformada, e quem vai transformar a vida dela, o seu interior, é o Senhor Jesus. Se ela chega com cura, pedindo cura, e a gente dá cura, ela sai com a sua cura e sai sem a transformação. E daqui a pouco ela está cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados e voltando àquele problema de novo. A pessoa quer um emprego e vamos supor que a igreja ela tenha condições de dar esse emprego, dá um emprego para ela, ou consegue um emprego para ela, ela sai, né? Depois de um tempo ela está ali trabalhando, mas acaba sendo despedida, ela acaba sendo mandada embora, porque de repente ela faltou com honestidade, de repente ela brigou dentro do trabalho, ela desrespeitou o seu chefe dentro do trabalho, e isso é algo que precisa ser trabalhado nela. Por isso nós devemos anunciar a palavra de Deus, anunciar o Senhor Jesus. Por isso nós devemos apresentar às pessoas aquilo que Jesus oferece, a transformação, a libertação, né? Jesus ele não vai ficar simplesmente no raso, não vai ficar na superfície, ele vai entrar no íntimo, vai entrar no coração, ele vai sondar a vida daquela pessoa e vai revelar aquilo que há de mal para que ela seja tratada e tenha condições de usufruir as bênçãos. Mas para isso nós precisamos evangelizar, nós precisamos pregar, e pregar um evangelho que seja um evangelho não facilitado, como tem ocorrido aí, mas um evangelho que requer negação do eu, que requer o reconhecimento do senhorio de Cristo, que requer de fato uma transformação, uma mudança de vida. E é o Espírito Santo de Deus que vai orientar essa pessoa. Eu lembro, como um exemplo que eu sempre trago para a igreja ou para as pessoas que eu falo, quando falo a respeito de cura através da salvação, através daquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo faz na nossa vida. A vida da minha tia. Eu tinha uma tia que ela estava muito enferma,
e tive a oportunidade de ministrar para ela. Naquele momento eu queria ministrar sobre cura, porque era isso que ela queria ouvir, era isso que eu estava vendo ali, uma necessidade de ser confortada, consolada. Mas naquele momento o Espírito Santo de Deus orientou para uma palavra de conversão, uma palavra de exortação, uma palavra em que o Senhor falava que Ele estava pronto para perdoar se ela perdoasse. E essa palavra foi ministrada, ela entendeu, aceitou isso como sendo verdade para a vida dela, necessário para a vida dela. Ela declarou o perdão, ela liberou o perdão, e a palavra de Deus é bem clara com relação a isso. Nós temos que perdoar para sermos perdoados. E aí o Espírito Santo de Deus foi completando a obra na vida dela, e para a honra e glória de Deus ela foi curada, né? Ela teve uma melhora assim, muito repentina logo após esse episódio, uma melhora muito grande, e ela, né, foi cada vez melhorando mais. Mas o processo não começou de fora para dentro, começou de dentro para fora. Então, quando é ministrado a respeito do perdão, é o Senhor falando, e é isso que as pessoas precisam entender. A palavra de Deus, ela quer produzir frutos, e frutos que sejam positivos, frutos que gerem benefício para a vida da outra pessoa, benefício para a pessoa e vida de outras pessoas. Então, quem vai fazer esta obra maravilhosa, é o nosso próprio Deus. É Ele que vai atuar, é Ele que vai atuar na vida da outra pessoa, é Ele que vai atuar na nossa vida, e por misericórdia Ele vai atuar através da nossa vida, e nós só temos que agradecer a Deus por este privilégio de participar dessa grandiosa obra, dessa maravilhosa obra. Então, sempre que você tiver oportunidade, fale o que o Senhor te pede para falar, fale com autoridade, fale com conhecimento de causa, fale firme, porque é o Senhor contigo. Fale sem medo, pois o Espírito Santo de Deus atuará e ajudará você a anunciar a vontade do Senhor. E para terminar, sempre há a questão, né, como eu vou fazer dentro da igreja, ou nós especificamente, como faremos, né? Nós estávamos, por exemplo, com um projeto aí para evangelismo de criança, e a estratégia que nós elaboramos foi treinar, nós fazermos um treinamento com a própria igreja. A gente reunia a igreja num local, num dia, e fazer um treinamento como nós fôssemos as crianças, né? E assim a gente tiraria as nossas dúvidas, nós estaríamos mais preparados. É claro que sempre há imprevisto, mas nos imprevistos Deus também estará atuando. Então, a igreja, ela precisa, cada uma igreja vai criar a sua estratégia, e Deus vai abençoar. Se orou, pediu a direção de Deus, Deus vai abençoar, mas precisamos ficar atento às oportunidades. Você que é membro da nossa igreja, fica atento à oportunidade, esta maravilhosa oportunidade que Deus te dá de participar do evangelismo, oportunidade de treinamento, bem como de execução do evangelismo. Um alerta: não dá para se esconder, não dá para dizer que eu não sei, não consigo. Orar você consegue. Então, está tendo o evangelismo, você ainda não tem, né, segurança para falar, para louvar, para abordar as pessoas, fica com medo de entregar o folheto. Comece, simplesmente comece.
né? Vá junto com toda a igreja, esteja ali em espírito de oração por aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas, e Deus há de atuar na sua vida. Deus, Ele nos dá a oportunidade, irmãos. E um outro recado, dia de evangelismo não é dia de folga, né? Tem pessoas que, por exemplo, na nossa igreja nós temos a oportunidade de, graças a Deus, a igreja entendeu isso, né? Uma particularidade da nossa igreja. Não estou falando que todas as igrejas devem, que é certo, que é errado, né? Cada um, como eu disse, cada um tem a estratégia dada por Deus. Então, um domingo pela manhã, nós nos reunimos na casa de um irmão, e esse irmão, ele tem como não obrigação, mas como missão, reunir os seus familiares, principalmente aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E ali nós estaremos falando da palavra de Deus. Então, o culto que aconteceria com toda a igreja que vem para o culto matutino, nós estamos realizando na casa desse irmão. E então, não pode eventos como esse, seja na nossa igreja, seja na sua igreja, que de repente escolhe um dia, um horário, para abrir mão de uma atividade dentro da igreja, ou alguma coisa, algum compromisso, como por exemplo união de treinamento, ou seja lá o evento que for, para fazer um trabalho de evangelismo, você utilizar isso como uma folga, né? Vou dormir mais, vou descansar mais, né? Você foi alcançado, porque tiveram vidas comprometidas com a obra do Senhor, com a mensagem do Senhor. Então o Senhor te chamou para uma missão. Seja comprometido com o Senhor. Você não tem que ser comprometido com o pastor, você não tem que ser, é claro que isso acaba sendo algo que é uma consequência de sermos servos de Deus, acabamos nos compromissando uns com os outros, mas o primeiro compromisso teu não é com o pastor, o teu primeiro compromisso não é com o irmão, é com o Senhor Jesus. Por tabela, né, acabamos sendo comprometidos ou compromissados uns com os outros, apoiamos uns aos outros. Então vamos fazer a obra e vamos fazer em conjunto. Então saia da sua casa, vá participar da evangelização, porque o Senhor confiou esta missão para você. Acompanhe, né? Também tem a questão de o pós-evangelismo. Nós devemos acompanhar esses irmãos que aceitaram ao Senhor Jesus, saber como estão. Lembrando que isso não é uma obrigação de uma pessoa específica, deve-se ter uma equipe para apoiar nesse sentido, senão fica pesado para um, né? Imagine o diácono, que é responsável por várias áreas dentro da igreja, ele ser responsável também de acompanhar todas as pessoas, né? Um único diácono ser responsável por acompanhar todas as pessoas que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Então é um serviço da igreja. A igreja deve acompanhar, é claro, de preferência com diáconos, com irmãos treinados para estar discipulando esse irmão, e aí facilitar o trabalho de outras pessoas, o trabalho do pastor, o trabalho do próprio diácono, né, que vai ajudar nesse sentido, mas que tem outros assuntos também a tratar da igreja e dentro da igreja. Então todos, em especial aqueles que são voltados para esta área específica de evangelismo dentro da igreja, devem se envolver e entender que deve acompanhar esses irmãos, esses novos irmãos em Cristo Jesus. Então, é difícil, é complicado, é árduo o trabalho, mas nós devemos lembrar que Deus é conosco, que Deus estará atuando sobre a nossa vida, e eu
quero encerrar este estudo desejando as bênçãos de Deus para a sua vida, para o teu ministério, que Deus possa despertar em você esse interesse por evangelizar, por pregar a palavra de Deus, lembrando que fazemos isso não somente com a igreja reunida, nós fazemos isso também quando estamos no nosso local de trabalho, estamos no nosso momento de lazer. E quero encerrar a escola bíblica dominical, não esta mensagem, mas a escola bíblica dominical, com o texto de Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta é a promessa do Senhor, Ele está conosco todos os dias, acima de tudo, quando nós vamos para o campo, quando nós vamos pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Querido, uma palavra para a Igreja Batista de Vilheda. Meus irmãos, parabéns, você está acessando este estudo no dia 29, mas eu estou gravando isso no dia 28. Hoje completamos 37 anos de fundação de igreja. Então, que Deus abençoe a cada membro da Igreja Batista de Vilheda. E eu quero mandar um abraço especial para aqueles irmãos que participaram do princípio, do início desta igreja, que ainda estão aqui conosco, a irmã Paula, que Deus abençoe, um abraço muito carinhoso, estou com saudade da irmã, a irmã Helenita, a irmã Manuelina, a irmã Aparecida, também estou com saudade de vocês, o carinho de vocês, são as minhas mães em Cristo Jesus. São pessoas muito queridas que sempre estão preocupadas com o pastor, sempre orando pelo pastor, assim como toda igreja, mas essas são irmãs bem especiais que são as nossas vovós, são as nossas mães, que está sempre preocupada e merece um carinho especial neste momento. Quero também mandar um abraço para dois irmãos que fizeram parte também no início desta igreja, da caminhada desta igreja, a irmã Kátia, o irmão Marcos Serra. Que Deus abençoe suas vidas, abençoe o ministério de vocês, abençoe suas famílias. Também quero dar um abraço a todos os irmãos da Igreja Batista de Vilheda. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar caminhando por estes momentos que aqui tenho passado à frente desta igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus continue atuando através da vida de vocês, que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre suas vidas. Um grande abraço, um saudoso abraço para cada um. Nos encontramos em breve. Continue orando um pela vida dos outros e que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.